Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui professor Emerson Carmo e hoje eu estou vindo aqui para fazer o fechamento das 7 indecisões do personal, tá? Antes disso, consulte lá no Instagram ou no TikTok, PTE Carmo, que você vai encontrar todas as 7, tá ok? Siga lá, tem mais conteúdos e fique por dentro também de outros conteúdos relacionados à educação física, tá bom? Pessoal, hoje vamos tentar contextualizar aqui essa questão da indecisão do personal que está calcada em alguns quesitos básicos, tá? E aí a gente vai apresentar algumas soluções também, tá ok? Se esse conteúdo fizer sentido para você, peço que compartilhe, que curta e faça a corrente do bem divulgando informações para outras pessoas, tá joia? Bom, vamos lá. A última indecisão, vou partir daí, tá? Que foi a questão do fazer e esperar o momento, né? E a grande indecisão aí é a preguiça. E a preguiça eu listei lá para vocês, e nós vamos ver mais detalhado aqui, 4 itens fundamentais, tá? Então vamos começar por eles aqui. O primeiro é o egoísmo. O egoísmo são 4, na verdade, são 4... grandes problemas que nós temos, seres humanos, e tudo aqui foi baseado no livro de Salomão, O Homem Mais Rico da Terra, tá? É o seguinte, o egoísmo, todo homem é reto aos próprios olhos, tá? Então a gente sempre se acha corretíssimo, tudo, mas nem sempre verifica as nossas próprias ações, tá? Como que a gente combate o egoísmo? O foco, gente, tem que ser no bem ao próximo. Se você ficar olhando para você, você vai esquecer o próximo e é muito fácil se perder nesse caminho. E qual que é a nossa atitude? O que deve ser a nossa atitude? A melhor atitude é aquela que beneficia tanto a mim quanto ao próximo, tá? Eu não posso tomar uma decisão pensando somente no meu prazer, no meu ganho, tá? Ele tem que ser benéfico para ambas as partes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a segunda raiz, né, que tá ligada à preguiça, porque isso tudo impregna na pessoa e não afeta somente a questão profissional, mas principalmente a questão pessoal. A segunda é a arrogância, tá? A arrogância é um problema sério, né? Porque nós achamos que nós somos espertos e não precisamos de mais ninguém. Então a gente age primeiro para pensar depois, né? Ser soberbo leva à tomada de decisões precipitadas, tá? E nem sempre os resultados são positivos. Isso eu falo de experiência própria. E como que a gente combate a arrogância? Aceitar que existem pessoas melhores, mais diligentes, mais inteligentes, mais sábias do que nós. Nada mais remete à humildade do que ouvir a voz da experiência, pessoas com um poder de sabedoria maior do que o nosso, tá? E qual que é a atitude? A atitude é que a gente deve se aconselhar, principalmente para tomada de decisões cruciais na nossa vida, nós devemos aconselhar com pessoas próximas que a gente confia e que vivem aquilo que a gente quer viver um dia. Então isso é fundamental para combater a arrogância. O terceiro ponto, a terceira raiz aí da preguiça é a ignorância. Esse é um fator gravíssimo. A gente vive um momento de problema de grande identidade moral, né, no país, uma subversão da ordem total e valores pilares do desenvolvimento humano estão sendo negligenciados, estão sendo totalmente abolidos, e isso gera consequências futuras drásticas, né? Principalmente pela perda de identidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com a ignorância. A ignorância, ela ela se resume no fato de desconhecer as consequências futuras. Então eu tomo atitude hoje, tenho um comportamento e eu não estou nem aí ou não enxergo, né, devido à ignorância, quais serão essas consequências, os impactos que essas ações vão trazer para a minha vida futura. E não só para mim, mas principalmente para as pessoas que me cercam. Tanto na questão pessoal quanto profissional. Isso em todas as relações, tá? É mais fácil, né, agir por ignorância do que buscar aprender. Por que é mais fácil? Porque a ignorância é a zona de conforto. Né? É o mais fácil. O nosso cérebro, o que ele quer? Ele quer nos proteger, evitar passar desagrados e gastar energia. Então ele nos protege
nos impedindo de avançar, de tomar decisões. Por isso que crenças são extremamente difíceis de serem mudadas, hábitos são extremamente difíceis de serem mudados. Então tomem cuidado com a ignorância, busquem sempre o entendimento dos benefícios, se atente aos benefícios que você pode obter saindo da ignorância, da procrastinação e da preguiça, tá? Como que a gente combate a ignorância? Trabalho árduo, gente, não tem como fugir do processo. Nós podemos acelerar esse processo, porém não podemos evitar o processo. É porque durante esse processo que vai construir, vai solidificar o nosso poder de ação, de tomada de decisão e conexão com pessoas. Então, no começo é difícil, mas futuramente seremos recompensados. Uma situação prática, para quem dirige. Quando você foi aprender a dirigir, tinha que pensar em embrear o carro, engatar a marcha, né? Baixar o freio de mão, dar seta, enfim, tinha uma série de ações que você tinha que pensar para agir. Depois que isso fica automático, você entra no carro e já nem pensa, você age automaticamente. A melhor maneira de combater a ignorância é o trabalho árduo, que ele se torna automático e você elimina esse problema da sua vida, tá? E qual que é a atitude perante a ignorância, que é extremamente importante para nós? É que a metodologia Abrindo Mentes, nós preconizamos a sigla FERA, que é fazer, errar, ressignificar, e o A é de again. O que seria again? Fazer novamente, tá? Então você tem que entrar nesse processo contínuo de fazer, errar, ressignifica, aprenda, não cometa os mesmos erros, erre em outros aspectos e continua fazendo. Esse fazer é que vai te dar autoridade, que vai te dar segurança para eliminar de vez a ignorância da sua vida, tá? E o quarto e último razão da indecisão do personal, que eu citei no vídeo lá no Instagram, é a irresponsabilidade. O que é a irresponsabilidade? É saber o que deve ser feito e evitar ou decidir por não fazê-lo. Isso é irresponsabilidade. Você sabe que tem que tomar atitude, você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar tudo e você não faz. Isso gera consequências também. Você pode, num primeiro momento, não sentir, mas a médio e longo prazo o efeito é devastador na sua vida, tá? Isso vai gerando preguiça, tá? E a preguiça, ela vai se alastrar por todas as áreas da sua vida, ok? Como que a gente combate a irresponsabilidade? Aprenda, aplique as 6 leis da autorresponsabilidade, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Nós fizemos uma série de lives, né, em 2021, eu, o Alisson e o Leandro, que está tudo salvo lá no meu YouTube, no IGTV, tá? Então tem várias lives lá falando das leis da autorresponsabilidade. Eu recomendo, se você quiser colocar e ouvir, tem muita coisa legal, né, que a gente une tanto a parte pessoal, quanto a parte de coach, quanto a parte espiritual também, no desenvolvimento dessas 6 leis da autorresponsabilidade, que certamente vai ser decisivo na vida de quem está procurando esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, para alavancar o seu poder de ação, tá? Então eu recomendo, assista lá. E como que a gente combate essa responsabilidade? Já que eu falei para vocês, aplique as 6 leis da autorresponsabilidade. Qual que é a atitude? Seja prudente na tomada de decisões. O que é isso? Não faça coisas, não tome decisões ou tenha ações que você não suportará as consequências. Então eu aprendi muito cedo, né, um ditado que é: não faça aos outros aquilo que você não deseja para si próprio, tá? Então, se eu faço uma coisa que eu não gostaria de sofrer as consequências daquela ação, tá mais do que notório que você não deve ter esse comportamento, tá ok? Bom, mas e aí? Como que a gente vai combater isso? Gente, coloque na cabeça, a preguiça é um problema sério, tá? O que a preguiça representa para nós? O preguiçoso, gente, eu costumo falar que ele sofre 2 vezes.
tá? Eu me lembro muito bem na época de escola, que eu não gostava de estudar. Você não estudava para a prova, você ia mal, porque você detestava a matéria, detestava o professor, não tinha lido o livro, enfim, N situações, você não fazia. O que acontecia? Você ficava de segunda época. Como você não gostava, né? Você também não estudava, então você fica de recuperação final. Na minha época tinha isso. Então, às vezes, você acaba sofrendo 2, 3 vezes a mais pelo simples problema da preguiça. Então, aprenda a eliminar essa erva daninha da sua vida, que você vai ter uma vida muito mais próspera e muito mais rápida também, tá? Não deixe isso assumir outros campos da sua vida, como vida afetiva, familiar, relacionamento com amigos, a parte de religiosa, né? Não deixa isso alastrar, porque tudo aquilo que você afeta, que cerca você, que você deixa de nutrir, de ter uma relação com esses aspectos familiares, religiosos, afetivos, né? Amizade, financeiro, profissional, aquilo que você não nutre, aquilo não tem retorno e aquilo sai da sua vida sem você perceber. Em um determinado momento da sua vida, isso que você não nutriu, não construiu ao longo da sua vida vai te fazer falta, você vai ter que interromper sua vida e resgatar, né, de onde você parou aquela habilidade, aquela competência que será importantíssima e decisiva para que você continue avançando na sua vida, tá? Falo de experiência própria, gente, não negligencie, tá? Outra coisa, a preguiça, ela tem uma incidência, né, uma inclinação natural em busca pela gratificação momentânea, tá? Então, por isso que a gente faz só coisas que são rápidas e curtas. E o grande lance, a grande sabedoria, né, a grande diligência, como Salomão nos traz, é você abrir mão de recompensa imediata para recompensas futuras. O valor da recompensa imediata é irrisório perto do valor da recompensa futura. Então pense nisso. Se você quer começar uma dieta, quer começar a estudar, quer começar a fazer exercício, em vários, é muito comum a gente ver isso, né? Principalmente promessas de fim de ano. As pessoas fazem vários projetos, ela acaba cedendo a prazeres momentâneos, a recompensas momentâneas e deixa de investir no projeto a médio e longo prazo para ter a recompensa maior, mais robusta no futuro próximo. Então as pessoas acabam sendo vencidas por elas mesmas, mais ninguém. E aí, qual que é o problema da preguiça e de todas essas 4 razões que eu falei para vocês da indecisão? É a ingerência da própria vida, né? Então, por isso que as pessoas hoje precisam ser lideradas, porque elas não dão conta de gerir e administrar a própria vida. Se você avaliar todos esses quesitos que eu falei para vocês, é apenas uma palavrinha: decisão. Tome atitude. Se você tomar atitude, a coisa acontece e flui. Só que nós somos desacreditados desde a infância, até pelo ambiente, pelas pessoas que a gente vive, porque é mais fácil para ser dominado, para ser controlado. Então vença essa barreira e seja líder da sua própria vida, tá? A preguiça, né, toda essa procrastinação é um grande obstáculo para o fracasso, tá? E impede a sua realização pessoal. Isso gera muita frustração, muita angústia. Ah, mas por que eu não consigo? Só eu que não consigo. Você tem que achar a raiz do problema. Aonde que está a sua crença embasada que está te limitando de avançar, tá? Então identifique esse ponto, essa erva daninha, e arranque definitivamente da sua vida. Quando você se liberta, nada mais te segura. É um caminho reto em cima do objetivo que você quer. Você consegue fazer planos e você consegue executar esse plano, consegue ter o resultado futuro, e aí que você percebe que é capaz, ninguém mais te segura, tá bom? E entenda também o nosso sistema nervoso central. Nossa programação é de buscar o conforto, é de a lei do menor esforço, tá? Vença. Se você tem um obstáculo externo, mas esse obstáculo interno é o que vai te aniquilar. Então não deixe isso tomar conta da sua vida, tá? Tá, mas e aí? Como que a gente pode reverter toda essa situação? Vou falar
da minha experiência, o que eu passei nesses últimos 3 anos, que a minha vida mudou drasticamente. Hoje eu me sinto muito mais capaz, né, de fazer e realizar com um poder de ação muito melhor. Primeira coisa, foi o que eu falei antes para vocês, as 6 leis da autorresponsabilidade. Faça o uso contínuo e inabalável dessas 6 leis. É um bom começo para você se estabelecer em princípios e valores. E isso, gente, não é para alguém ou para alguma coisa que você está fazendo. Não, isso primeiramente é para nós mesmos, tá? Então, tenha essas 6 leis como um caminho reto na sua vida que você não erra, tá? E o Salomão traz outros 4 pontos importantíssimos, além das 6 leis da autorresponsabilidade, que vem do coach. Essas 4 leis também vêm de Salomão e eu vou falar a minha experiência sobre cada uma delas. Primeiro, acorde para a realidade. Então nós fizemos aqui um cenário de tudo que pode estar acontecendo em questão de indecisão e de posicionamento. Então, primeira coisa, acordar para a realidade é definir os seus princípios e valores a serem seguidos. Isso tem que ser inabalável e inegociável, tá? E para que isso tenha um caminho reto, você tem que ter lá em cima um propósito maior. Qual que é o seu propósito maior? E aí eu te dou a dica aqui, que eu falei da primeira raiz, né, que é o egoísmo. Como combater o egoísmo? É ter como objetivo o bem-estar do próximo. Tá? Então esse é o seu objetivo maior. Comece por ele. E use o que você tem de ferramenta mais poderosa na sua mão. Então, por exemplo, a sua convivência familiar, o seu relacionamento, o seu trabalho, a sua profissão, os seus amigos. Use esses canais para você exercitar, fazer o bem para essas pessoas. Trabalhe para o bem-estar incansavelmente dessas pessoas, que você vai perceber o retorno, a satisfação que você vai ter. E a partir daí você não tem mais indecisão para nada, eu te garanto. Segundo ponto, definir os princípios, foi o que eu falei para vocês aqui. Os princípios, gente, é a maneira como que você conduz o seu comportamento, as suas atitudes perante situações e perante a sociedade, tá? Então, você é analisado, você é medido não por você. A gente sempre fala, né, na comunidade Abrindo Mentes, não julgue pessoas, julgue atitudes. A atitude revela o seu comportamento, consequentemente os seus princípios e os seus valores. Então não traia os seus princípios e os seus valores. Eles são a luz da sua vida, tá? Terceiro ponto, parcerias eficientes. Salomão traz como parcerias eficientes. O que eu vivenciei na prática? Estar num ambiente totalmente próspero, ou melhor, um ambiente saudável, tá? Pessoas com o mesmo propósito. Se você chega num lugar e percebe que não tem conexão com aquelas pessoas, aquele ambiente não é para você, tá? Então não se traia e elimine os seus princípios para estar naquele ambiente. Aquele ambiente não é para você, tá? Se é um ambiente que cabe você, mas não cabe, por exemplo, a sua parceira, né? Esse ambiente não é para você. Não é para você. Saiba identificar pessoas. Ah, mas a gente tem amigos, relações que são necessárias para um bom relacionamento social. Porém, você não tem necessidade de convivência, tá? Saiba separar o joio do trigo, para você não se intoxicar e não se trair durante esse processo, tá? Isso é importantíssimo. E as parcerias, conexões com pessoas, você tem que se conectar com pessoas que vivem o que você quer viver futuramente. Isso vai te dar o máximo de gás necessário para você seguir o seu propósito inabalavelmente, tá? E isso vai te mover o tempo todo. Quanto mais você estiver conectado com essas pessoas, mais você move. E aí você mantém um ciclo constante de desenvolvimento, ok? Outra coisa, quarto e último, persiga
a sabedoria. Como que é isso? Bom, hoje nós vivemos na era da informação. Gente, informação são palavras, ideias, frases fragmentadas, tá? O conhecimento vem da junção dessas informações, da conexão dessas informações você cria o conhecimento. Beleza, mas e a sabedoria? A sabedoria nada mais é do que você aplicar na prática o seu conhecimento. Então o que a gente prioriza na metodologia Abrindo Mentes? Aprendeu? Aplica. Aprendeu? Aplica. Por quê? Você vai ter resultado, positivo ou negativo. O que você faz? Ressignifica, aplica de novo, e assim sucessivamente. Né? Assim como um agricultor, ele planta incansavelmente, independente dele saber se o clima, né, o tempo será favorável ou não, ele não perde o princípio dele, que é plantar, que é cuidar, que é regar todos os dias. Então, sejamos agricultores dos nossos princípios, das nossas ações, em prol do desenvolvimento da nossa sabedoria e da busca do nosso propósito maior, tá bom? Essa era a dica que eu tinha que passar para vocês, espero que ajude de alguma forma, tá? Estou disponível aí, você tem minhas redes sociais, qualquer pergunta manda lá e vamos fazer conexão e, consequentemente, reverter esse processo de indecisão moral que nós vivemos hoje no país. Nosso país é muito grandioso, são pessoas boníssimas e que nós não podemos perder a nossa essência, tá ok? Fica aqui meu grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!